tá? Aquela música linda da Zélia Duncan. Quem sabe dá para ler. Ah, é linda. Ótimo. Deixa eu avisar aqui que... Aí eu botei aqui a letra, estou copiando a letra. Porque a letra é um poema. Ah, linda. Aquela que tu me mandaste. Ah, que linda. Eu acho lindo isso, né? Lindo. Quando ela diz assim, cadê? Para lembrar que quando a vida esmurra a porta, a gente solta o trinco e lhe oferece um chá. Pede calma e bota a alma para pensar. É o que a gente está vivendo. Para mim, essa pandemia é um murro na porta da gente. É verdade. É isso. Mas vamos lá, eu tô ok aqui. Ótimo. Para quem está chegando, então, a gente já está online, tá? Nós vamos aguardar o pessoal ir entrando. Para quem já está chegando, nos avisem se o som está ok. Vão deixando aí uma mensagenzinha, por favor, que nos ajuda para poder ir testando a conexão. Estão nos escutando? Olá, boa tarde. É só teste de áudio. Deixa eu mostrar aqui. Ó, boa tarde, som ok. Tati, a Tati já está online, está dizendo que está ok. Tudo bem, Tati? Fabiane também, está tudo ok, que bom. Tudo bem, Fabiane? Sejam bem-vindas a mais uma live. A Tati já esteve conosco em outras. Que bom. O pessoal está entrando, está compartilhando. Para quem está entrando, só nos avisem isso. Hoje em Rio Grande, para quem está em Rio Grande hoje, estava contando para Carmen que tem muito vento aqui, né, Débora? Tá bem e ventoso. aqui a conexão é no Bolacha, né? Para quem é rio-grandino sabe que é uma região um pouco mais afastada. A minha internet é a rádio, porque aqui não chega uma internet. Eu não escuto. Outro tipo. Não, a Carmen não está me escutando. Eu estou escutando. Fala aí, Carmen, para ver se o pessoal está te escutando. Fala você, Carmen. Picotado. Fica picotado. Só um pouquinho. Mas a gente te escuta bem. Eu escuto bem a cara. Vou para ela falar. Vocês escutam a Carmen? Agora eu te escutei, Aline. Não, eu não estava falando. Eu te escutei, Tá. mas eu estava ouvindo você tudo partindo. De novo, mesma coisa. Agora eu estou te escutando. Bom, mas o importante é quem está escutando. Vocês estão escutando a Carmen? Fala mais alguma coisa aí, Carmen, só para elas. Volta Maria de novo, saio de novo, né? Não, mas tá bem, não precisa. Não precisa, tá bom. Você está me ouvindo? Uhum. Não preciso sair, não? Acho que não. Não, tá bom. Aqui. Tá bom. Tá bom, talvez, Carmen, para ti não tá chegando bem, mas nós estamos te escutando. A Maria do Carmo diz que tem uma música. É a surpresa da tarde. Sim, estou ouvindo as 3. Eu não te ouço nada, não? Eu não compreendo nada que você fala, Aline. Queres sair de novo? Ela perguntou se tu quer sair e entrar de novo, Carmen. Não sei se tu me escuta. Tá, eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bem. A Maria do Carmo tá curiosa, Débora.
Ela quer saber se vai ter alguém que vai tocar. A nossa tarde hoje é várias levezas, podemos dizer assim, né? Nuances outras. Vai ser lindo. Eu já tenho... Como eu tive que fazer o teste com as 3, né? Eu posso dizer que tá garantido, assim. Tomara. Depois de provocada pela professora Maria do Carmo, né? A gente teve que passar aí ensaiando e procurando essas levezas para compartilhar. Vocês estão me escutando? Tá tudo ok aí? Assim que a Carmen entrar no ar, eu só peço que vocês digam que tá ok o som da Carmen, porque ela tá comentando que não me escuta, né? Então, vamos esperar. A Maria do Carmo, eu também tô achando que é ela que não tá escutando, porque... Dá para escutar até o cachorrinho? No meu pode aparecer também, porque aqui na frente o vizinho tem um monte de cachorro. De vez em quando eles vão. Boa, professor, Maria do Carmo. Tô ouvindo Débora com violão. Oba, voltamos. Vai, Débora, tá lindo isso. Ela disse que escutou o violão, então acho que ela está escutando. Eu escutei o violão. Eu quero aproveitar que a internet está contribuindo, talvez vá ser uma tarde em que vamos ter algumas quedas de conexão. A minha internet hoje não está muito boa aqui, mas vamos seguindo. Então, é uma tarde que queremos convidar vocês a estarmos a nossa terceira roda de conversa. Então, estamos muito felizes, Maria do Carmo e eu, por estarmos juntos, de vocês nessas segundas-feiras da tarde. E para essa segunda, eu posso dizer assim que é uma tarde em que preparamos, que eu gostaria de dizer que é uma tarde que precisamos, né? Porque é uma tarde de leveza, uma tarde que possa ser prazerosa para todas, para todos, todas e todos que estão nos escutando. E não tenho dúvida assim, que vai ser envolvente, vai ser encantadora, porque é uma live com duas amigas, duas professoras que eu admiro muito. A professora Carmen Sanches Sampaio, que ela é do Rio de Janeiro, da Unirio, e a professora Carmen, a professora Carmen e a professora Débora, minha parceira, colega da FURG, diretora de arte e cultura, ali da Pró-Reitoria de Extensão da FURG. Então, é uma tarde que queremos que vocês contribuam com toda essa maravilha que é também pensarmos em coisas boas que podem nos acontecer, né? Então, sejam todos, todas, todos muito bem-vindos e quero convidar, então, né, as meninas a começarem, né? Caso não me escutem, é importante que vocês escutem elas, tá bem? Débora e Carmen, bem-vinda. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. É sempre uma alegria a gente estar junto, né? Mesmo que nesse momento seja um junto onde a presença física está um pouco distante,
mas que bom quando a gente pode se fazer presente, que bom que temos essas tecnologias, que apesar de todas as dificuldades, né, a gente vai aprendendo a usar, mas nos aproxima um pouco, né, de nos vermos, de nos ouvirmos, então é muito bom estar aqui. E é muito bom porque as provocações, elas fazem isso com a gente, né, elas ativam o nosso pensamento, e acho que desde quarta-feira eu venho provocada aí pelas questões, e provocada como no meio desse movimento todo a gente trazer leveza, e como que a gente vem construindo essas rupturas, esses momentos para continuar pensando a vida, né? Então, já que fiquei tocando violão ali no início, eu queria compartilhar com vocês uma música que é da Ana Vitória, que é da Ana e Vitória, que é da Minha Janela. Eu aprendi faz pouco, então me perdoem qualquer, mas acho que ela vai nos ajudar a pensar assim de início, começar a provocar um pouco o nosso pensamento. Passa aqui depois das 6, sei lá, tô com saudade de te encontrar. É que aqui dentro tá quieto demais, e as minhas paredes parecem fronteiras. Se não der tempo, a gente resume a distância. Me conta da tua janela, me diz que o mundo não vai acabar. Me conta da tua janela e me diz que o mundo não vai acabar. Daqui eu vi o tempo parar pra gente se encontrar. Na força que é alguém do lado, pra gente entender que nós e o chão somos a mesma coisa, e os dias são contados pra gente viver. Se o tumulto perdurar, acalma esse teu pleito aflito. Te fiz essa canção, amigo, contigo é que eu quero cantar. Eu fiz essa canção, amigo, pro mundo inteiro se curar. Daqui eu vi o tempo parar pra gente se lembrar da força que é alguém do lado, pra gente entender que nós e o chão somos a mesma coisa, e os dias são contados pra gente viver. Lá, tô com saudade de te encontrar. Conta da tua janela, me diz que o mundo não vai acabar. Eu fiz essa canção, amigo, pro mundo inteiro se curar. Então, essa é a letra, né? Linda que eu achei. Não sei se deu para ouvir tudo, se não cortou. Teve uma hora que ficou girando aqui. Deixa eu só largar aqui, viu? Bom, pessoal, eu preparei, né? Separei então essa música. Vocês estão me ouvindo? Tá dando para ouvir direitinho? Eu tô ouvindo falhando, mas mais ou menos. É. E a Aline me ouve? Eu continuo ouvindo falhando, mas ouvi boa parte. É linda a música dela. Também. Para quem
Linda música. E quem está chegando agora, a minha internet está ruim mesmo, não vou conseguir melhorar, mas vamos indo. Eu acredito que está todo mundo te escutando, tá, Débora? Então tá, parecia que ninguém estava me ouvindo, fiquei meio achando que tinha caído. Bom, eu acho que essa música ela traz alguns elementos para a gente começar a pensar, né? A gente está aqui numa conversa, deixo a Carmen e a Aline à vontade para participar e para falar, não tem problema de falarmos juntos, né? Mas eu pensei o quanto essa música me fez pensar sobre o que as nossas janelas podem nos contar, né? Sejam elas virtuais, sejam elas a janela da casa da gente, e a questão do tempo, né? Que ela fala que a gente tem o tempo para viver. E esse momento tem que ser, deve ser, né? E acho que vem se constituindo como um momento de reflexão para a gente pensar não só a escola, não só a educação, que é da nossa formação, que é da nossa profissão, e a gente vem pensando isso, mas pensar a vida como um todo, né? O que essas categorias, o que essas ações constituem no nosso viver, né? A gente conta o tempo, a música fala isso, a gente conta o tempo para viver. E a gente está tão preocupado com a organização desse tempo, como que a gente vai repor, como que a gente vai pagar, se é online, se não é. Bom, mas será que isso é a discussão principal que a gente precisa fazer nesse momento? Né? Não seria um momento da gente refletir um pouco sobre a própria vida, né? Fiquei pensando sobre essas categorias que a música vai apresentando, e fiquei, para além da pandemia, né, ou como provocação, o que a pandemia já está nos ensinando, né? Acho que a gente pode pensar isso. A gente, às vezes, fica tão preocupado com o conteúdo formal, né, aquele conteúdo lá do trabalho, mas quantos saberes que podem, né, se tornar e devem se tornar conteúdos ao longo desse nosso processo, né, de vida dentro de casa, desse isolamento social, dessa sensação, dessa proximidade com o sentimento do medo, né? Depois eu vou compartilhar com vocês um texto do Eduardo Galeano que ele fala sobre o medo global, para a gente pensar que o medo não é uma situação dessa pandemia, não é a gente lida com medo desde sempre, né? A gente lida com medo da violência, com medo das injustiças, com medo da negação dos direitos, com medo do sistema político. Então, a gente vem convivendo com medo, e esse é mais um medo que exige da gente um outro olhar, uma outra organização, um outro movimento social, mas que também é uma pausa. E acho que uma pausa importante para a gente pensar a vida, pensar os elementos da vida, pensar a educação, pensar os nossos saberes, né? Na última live o André comentou que existe o antes da pandemia e o pós-pandemia, né? E eu vou acrescentar mais um durante a pandemia. O que esse momento vivido no presente vem nos provocando a pensar nas nossas redes formativas, né? O que essa não possibilidade de sair de casa, essa não possibilidade da produção do trabalho, o que ele vem nos ensinando, né? E aí, quando ela fala que a música diz que a gente é chão também, né? E me fiz pensar muito nessa coisa dessa conexão, nós, seres humanos, dentro desse planeta Terra, dentro desse também chão, também parte, né? Também essência. E isso me provocou a ir procurar um pouco as notícias, assim, né? A gente não consegue, acho que, compartilhar aqui, mas depois, quem tiver curiosidade, quiser compartilhar lá no Google, procurar outras matérias que não o número de mortes, outras matérias que não o número de pessoas que estão infectadas com vírus, mas o que está acontecendo nesse mundo quando a gente sai de cena, né? Quando o ser humano deixa essa produtividade, essa relação do trabalho, essa coisa de sair do turismo, como que o mundo está dialogando, né? Como que o mundo vem se organizando, e é tão interessante pensar isso para a gente poder partilhar esse movimento com as nossas crianças quando a gente voltar, com os nossos professores, né? Qual é o nosso lugar nesse mundo e que leituras a gente pode estar fazendo a partir disso, né? E destaco aqui, por isso que eu pensei em começar cantando, a importância da arte, né? A arte, ela está dentro da casa das pessoas, ela vem chegando, seja pela literatura, pela música, pelo filme, e ela vem sendo um elemento fundamental para que as pessoas consigam estar se organizando dentro dos seus lares, com as suas famílias, ou com a sua solidão, com a sua individualidade, né? Então, a arte tem sido um elemento. Então, eu desejo que esse tempo nosso de pausa, né, de pausa da nossa organização do tempo, né, acho que tem dois elementos fundamentais que essa pandemia nos leva a pensar, que é a organização do tempo e o nosso olhar sobre as coisas. Como que a gente está olhando a vida a partir disso, né, e como que esse tempo se reorganiza.
a partir da nossa não saída de casa, da nossa não produção tão rápida como a gente vinha fazendo. Isso tem me provocado muito, assim, que outras coisas eu tenho conseguido fazer nesse tempo e do valor que essas coisas têm, por que elas estavam tão esquecidas, né? Por que sentar na sala, tomar chimarrão e conversar com todo mundo junto já não estava tão presente no cotidiano como tem sido agora a rotina de estar junto, né? Então, isso me faz pensar, lógico, na escola, né? Que movimentos a gente tem da rotina da escola que vão nos roubando esse tempo da presença, né? Esse tempo de ver o outro, de estar com o outro, de sentir o outro, se sentir parte. E penso como que a gente produz nesse momento um sentimento de um pouco mais de esperança, que acho que é o que a gente precisa nesse momento, né? Apesar de todo o caos, apesar de todo o cuidado que a gente sabe que precisa ter, não quero de forma alguma parecer ingênuo, a gente sabe da realidade que a gente está vivendo, a gente sabe dos movimentos políticos e sociais que envolvem tudo isso e como a vida ela acaba sempre em segundo plano, né? Eles se utilizam de todos os mecanismos possíveis para ganhar, para que o lucro aconteça, e acho que também nos faz pensar assim, a relação com o trabalho, a relação com o trabalhador, né? Como a gente tem visto quantas pessoas que a gente, no cotidiano, a gente vai trazendo na invisibilidade e a importância dessas pessoas, né? Dos trabalhadores do supermercado, dos trabalhadores que catam o nosso lixo, das pessoas mais simples e que se tornam tão fundamentais e que esse momento nos faz enxergar essas pessoas, né? Da própria valorização da docência, né? O brasileiro ele tem uma capacidade de humor tão grande que faz piada com tudo, assim, né? E a gente recebe alguns áudios, professor, gosta, a gente é professor, então eles mandam para a gente das famílias falando da saudade do professor, das crianças dizendo que a mãe não ensina como a professora ensina, né? Então acho que a gente pode ir pensando nessas coisas também, esse movimento que o quanto as ausências nos permitem enxergar as presenças, né? Eu acho que é um pouco do que essa pandemia tem feito com a gente, com a nossa capacidade de reflexão e de pensar a vida, né? Se eu falar demais, vocês me cortam, senão eu falo uma hora inteira. Então, Débora, obrigada. Né? Realmente, eu quero poder agora, né, que a Carmen, quem sabe, fale um pouco, aí depois retornamos, pode ser, porque o que tu nos traz é encantador mesmo, no sentido não de ser ingênuo, mas sim de, por que não, né? Nos darmos essa abertura, né? De olhar pela janela. Acho que o convite da tarde de hoje vai ser uma semana em que vamos olhar pela janela. Então, Carmen, bem-vinda à rede. Aline, vocês conseguem me ouvir? Sim. Bem claro. Aline, consegue ouvir? Porque eu continuo ouvindo muito picado, mas pegando aqui e acolá. Eu acho que não vale a pena sair de novo. Como disse Maria do Carmo no começo, o vento daí está levando as palavras estão dançando. Então, mas dá para compreender mesmo picado. Não sei se vocês conseguem me ouvir, conseguem? Sim, bem claro. Então, olha só, quando Débora estava cantando, estava nos brindando, né, nos dando de presente, né, uma música tocada e cantada, é lindo, porque aí é a música e a letra, é a expressão da Débora falando, é o corpo falando, é um presente. Né? E depois Débora vai conversando e vai falando dos tempos, e eu também queria dizer que desde a semana passada, quando a Aline nos fez o convite, veio na minha cabeça uma música também, mas eu não sou capaz de cantar, eu só sou capaz de ler a letra, que é um poema. Né? Mas eu acho que tem muito a ver, eu queria ler a letra dessa música e depois um pedacinho de um trecho ali, um pedacinho de um poema do Manuel de Barros, porque eu acho, Débora e Aline, que conversa muito com o que a Débora trouxe, né? A questão dos tempos, como é que a gente vai viver nesse tempo. Essa é uma boa discussão, a gente é tão informado por um tempo cronos, um tempo tão medido, tão acelerado, tão lógico, né? E eu acho que essa pandemia vai também nos ensinando que a gente pode se relacionar com o tempo a partir de uma intensidade. Né? Eu acho que esse pode ser um dos grandes aprendizados que a gente está vivendo aí, cada um do seu jeito. Mas a música que eu lembrei, que conversa muito com a música que Débora cantou para nós, né? Eu não sei se é do último
último... Eu vou falar DVD, porque eu sou uma mulher do século passado, eu não sei... Álbum. Eu queria a palavra álbum. Eu não sei se é do último álbum da Zélia Duncan, mas é o último que eu conheci. Eu não sei se exatamente é o último. É uma música que, nossa, eu adoro. Na verdade, eu até compartilhei com a Aline. Eu gosto muito do álbum inteiro, mas tem uma música especialmente que se chama Feliz Caminhar. Que depois vocês que são pessoas dessa... Vocês vão botar aí e vão achar rapidinho a música. Mas eu quero ler, porque eu acho o poema muito bonito também. E dialoga demais com o que a Débora nos trouxe. A letra é assim, ó. Feliz caminhar, Zélia Duncan. Deito sua cabeça no meu colo. Te imploro para respirar macio. Para lembrar que quando a vida esmurra a porta, a gente solta o trinco e lhe oferece um chá. Pede calma e bota a alma para pensar. Quando sua mão dentro das minhas... Guardo sua mão dentro das minhas, para dentro dos meus olhos o seu olhar. Te mostro o que fiz outro dia. Num enredo suave, a vida nos enveredar. Pede calma e bota a alma para pensar. Final feliz já nem importa, mas um feliz caminhar que pede calma e bota a alma para pensar. Para pensar, para pensar. E aí eu vou voltar de novo a esse pedacinho que eu gosto muito, né? Quando ela diz, eu acho que a gente está vivendo muito forte isso, né? A vida está esmurrando a nossa porta, assim, o nosso cotidiano. Né? Então eu acho lindo quando ela diz, né? Para lembrar que quando a vida esmurra a porta, a gente solta o trinco e lhe oferece um chá. Pede calma e bota a alma para pensar. Eu acho que é um pouco isso que eu senti, sabe? Quando você canta para a gente, Débora, e traz essa música, e fala depois desse momento que a gente está vivendo nesse contexto, né? E algumas pessoas, eu anotei aqui, eu consegui anotar, o Jackson, logo no início, diz assim, escreve assim, só a arte e a cultura para acalentar-nos neste momento. Ele disse mais ou menos isso, eu anotei assim. A Maria do Carmo diz, ouvirmos, enquanto você estava tocando, né? Ouvirmos para o mundo se curar. É isso, artes, né? Tiago vai e diz, sim, a arte é uma possibilidade, uma potência de invenção da própria vida. Aí a Fabiane, que esteve na última live, né? Fala aqui do Rio, diz também, uma comunidade de afeto que faz parte da escola, eu diria que faz parte da vida. A artes abre essa possibilidade. E aí, aproveitando que eu estou com a palavra, não sei se vocês estão ouvindo, tá, Débora? Está conseguindo ouvir? Então, sim, muito bem. Vocês estão me ouvindo? Então, tá. Então, aí eu queria, tem um poema do Manuel, mas que eu não vou ler todo, ele é muito conhecido, sobre importâncias. Eu queria ler só um trechinho para a gente continuar essa conversa. Ele diz assim, cadê? Um fotógrafo artista me disse outra vez, veja que pingo de sol no couro de um lagarto é para nós mais importante do que o sol inteiro no corpo do mar. Falou mais, que a importância da coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem com barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Assim, um passarinho nas mãos de uma criança é mais importante para ela do que a Cordilheira dos Andes. Que um osso é mais importante para o cachorro do que uma pedra de diamante. E aí vai, mas eu queria ficar nesse pedaço aqui, né? A importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balança, nem com barômetro. A importância de uma coisa é de ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. E eu acho que a arte, de um modo geral, em todas as suas manifestações, que a arte abre possibilidades para esse nosso encantamento com coisa miúda, coisa pequena, né? Coisas singulares que fazem parte da vida e que, às vezes, com o tempo cronos que a gente vive, a gente vai vivendo e nem para olhar, para sentir, para cheirar, para ouvir. Eu acho que eu acho que é um aprendizado importante. Eu vou dizer para mim, estou compartilhando com vocês, que esse isolamento social, esse afastamento da vida cotidiana está me trazendo é uma oportunidade de cuidar dos meus pássaros com mais calma,
de ler um livro de literatura, sem preocupar que eu tenho que sair daqui a pouco para a faculdade, voltar a ler uns textos, uns livros que eu gosto, marcando, pensando, ouvindo música, trabalhar no outro ritmo, e quero dizer que o tempo não dando. Às vezes eu penso de fazer um monte de coisa durante o dia, e quando eu vejo o dia acabou e eu não consegui fazer. E aí vem uma vozinha interna e diz assim, calma, cara. Aí vem a Zélia Duncan e diz assim, calma, pede calma e bota a alma para pensar. Pede calma, bota a alma para pensar. Oferece um chá para isso que está batendo na porta, convida para entrar. Eu acho que é um pouco isso, né? Não sei. Eu acho que esse convite que vocês fizeram, da gente estar pensando de um jeito com mais calma, né? Nas artes, na literatura, na pintura, na música, nos poemas. Né? Eu acho que é um pouco esse o convite, né? E quem sabe, quiçá, quando tudo isso passar, a gente possa viver esse nosso cotidiano dizendo não para um monte de coisas. Quem sabe? Essa é a minha esperança. Disso tudo que a gente está passando tão doído, um tempo tão duro. Acho que eu nem quero ficar nisso, eu quero ver um pouco as brechas, né? As possibilidades de sair. Os tempos estão duros, né? O vírus é muito forte. A Danise diz aqui, né? Ah, a beleza do tempo Kairos. Lógico, a beleza de um tempo intensidade, de um tempo oportunidade, que está lá presente junto com o tempo cronológico, que a correria do dia a dia faz com que a gente não veja. E eu tenho que lembrar das crianças. Quando eu pensei numa imagem, não dá para mostrar aqui, ainda não deu para a gente fazer isso desse jeito, pensei no desenho de uma criança lá do Instituto, que a gente viveu o ano passado, ano retrasado já tem tempo, final do ano retrasado, um movimento de filosofia com as crianças, e que foi lindo, né? Porque as crianças, elas nos ensinam muito, se a gente quiser aprender a poetizar a vida, elas são sábias nisso. Elas nos ensinam muito a poetizar a vida, a pensar um tempo de um outro lugar. Eu acho que talvez, né, esse possa ser uma abertura, um modo da gente se relacionar de outro jeito. Será que a gente vai conseguir dizer não para algumas coisas que a gente sabe que nos aperta, nos sufocam, mas que a gente acha que não consegue viver sem ser desse modo? Não sei, faço uma pergunta, como, né? A Nina está aqui escrevendo. Nina, querida, Nina é aluna lá da pedagogia, professora de educação infantil, aqui do Rio, e fez pedagogia com a gente. Eu trabalhei com Nina na monografia dela. Ela diz, amo esse poema. Como professora da primeira infância, vive de encantos. É verdade, Nina, você é uma professora quinta. Nina tem uma relação muito linda com as crianças. Eu acho que as crianças são sempre sábias, né, e boas professoras nesse sentido de abrir possibilidades. Né? Eu acho que a arte também faz a gente viver o silêncio, faz a gente viver o conflito, que está aí, a vida tem conflito. Mas não sei, talvez possa fazer a gente, não sei, abrir possibilidades. Eu sempre acho que é abrir possibilidades, né, para viver de uma outra maneira. Eu gosto, se vocês puderem ouvir, baixar lá e ouvir, né? São várias músicas desse álbum da Duncan, são letras simples, mas simples, singulares, poéticas, assim, de cotidianas, que falam da vida, são muito boas, como a nossa cultura musical é linda, né? A nossa música é linda. Foi lindo, Débora, obrigada por você ter tocado e cantado. Se quiser cantar e tocar outra também, eu acho bárbaro. Também, eu ia sugerir, Carmen. Eu acho. Que ela pudesse, né, depois tocar. Mas agora mesmo, né, o pessoal foi chegando. Quem está chegando, né, tá vendo o quanto está sendo especial, assim, o que as meninas estão nos trazendo, né? E eu não tinha dúvidas que ia ser essa beleza, conhecendo cada uma com toda o encantamento que vocês trazem na palavra, no cuidado em escolher uma música. Então, tá realmente muito especial. Né, para começar a semana de um modo mais fortalecido e com mais esperança, que é o que a gente precisa, né? E enquanto a Débora se prepara, o Jackson nos provoca a pensar como seremos professoras, professores, numa perspectiva de tempo Kairos. Né? Então eu deixo aí para que possamos
tanto conversar e também escrever, né? Refletir sobre essa pergunta e tantas outras que as meninas estão abertas aí para conversarmos. Eu fiquei pensando muito sobre esse movimento que a gente está, esse momento que a gente está vivendo, esse movimento que a gente está construindo, né? E a arte também, ela significa muito na questão do registro, né? Ela também nos permite, daqui a um tempo, poder voltar nesse tempo, hoje, e enxergar os sentimentos que esse movimento nos provocou, né? Seja pela música, pela poesia. Então, ela também tem essa capacidade de ultrapassar os tempos e nos permitir. E pensando no tempo da escola, né, no tempo de ser professor nesse tempo, eu penso que trazer os elementos da arte para a formação continuada, trazer os elementos da arte para as rotinas nossas com as crianças, isso produz uma sensibilização outra, né, e a gente só vai superar essa nossa lógica do tempo, dessa produção do tempo, da construção do tempo, de dar conta de tanta produção num determinado tempo, a partir do momento que a gente se sensibiliza mais, se humaniza mais, se torna um pouco mais sensível e mais reflexivo sobre os movimentos da vida, né? Então, eu penso que aqui a gente já está aprendendo alguma coisa, né? A gente já está aprendendo muitas coisas, mas também isso. Por que não trazer para o nosso cotidiano escolar, para a nossa aula de qualquer matéria que seja, matemática, ciências, né? Por que não trazer esses elementos da arte, esses elementos que nos tocam para além do cognitivo, né? Para além da racionalidade. Então, penso que uma forma de superar esses movimentos, né, quando trabalhei na escola, quando fui diretora escolar, percebi isso. Quanto mais projetos de arte e cultura eu trazia, mais as crianças se sensibilizavam, mais elas se importavam, mais elas se manifestavam. E eu pude conhecer os estudantes por projetos de arte e cultura de uma forma que eu jamais conheceria no cotidiano, ou na sala de aula, ou na avaliação formal. Então, penso que isso é bastante nos provoca também trazer esses movimentos para a escola. Então, vou cantar mais uma que também fala de janela. Eu só tinha preparado uma música, eu nunca preparo o bis, mas vamos de Adriana Calcanhoto. Adoro ela. Esquadros. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um casco, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes para sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quem? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Escondo meu modo, me mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor? Cadê você? Eu acordei, não vi ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Lindo. A Adriana também é uma linda, uma querida, né? Muito bonito. Como é que a gente tem andado pelo mundo? O Jackson faz, eu não sei responder. Imagina, o Thiago vai rir de mim quando eu falar isso, mas eu vou falar. Lógico que eu não sei entrar nessa conversa escrevendo, né? Porque eu não sei lidar com
essas coisas dessa tecnologia. Mas eu estou lendo e estou adorando. Né? Juliana mandou um beijo maravilhoso, beijo, um abraço, me senti beijada e abraçada. Né, Júlia, tá com a gente aqui, né, Danise, mas o Jackson fez uma provocação que eles já começaram a conversar entre eles aqui, enquanto a gente está ouvindo a música, né? Que o Jackson perguntou assim, como sermos professoras e professores numa perspectiva de tempo Kairos? E aí, enquanto a gente estava ouvindo a música, eles estavam bem conversando entre eles e uma conversa ótima, alimentada pela música da Ariana e a voz da Débora. Aliás, uma voz linda, Débora. Obrigada. E aí eu acho que é bacana pensar isso também, né? Aí a Maria também entrou, falou das crianças, a Juliana já falei. Aí o Tiago fala, olha a provocação do Jackson, Caróis como um mergulho no acontecimento. Aí a Maria do Carmo vem. Aí eu fico lembrando, Maria do Carmo, da tua bruxa. Quanta coisa, né? Aquela bruxa que entrava na sala de aula, que eu acho que não continua entrando, né? Entra na sala de aula e deve ter provocado o nascimento de muitas outras bruxas, né? Abre possibilidade para se viver a sala de aula como um acontecimento que é ético, como diz Tiago, que é estético, uma aula como acontecimento. Mas aí é bacana quando a Maria do Carmo diz assim, ela bota isso e completa, porque eu penso como ela, é a aula como acontecimento, é a vida como acontecimento. Porque eu penso que, uma vez, lendo um texto ouvindo o Walter Coan, aqui da UERJ, num seminário, né? O Walter é um amigo querido, ele tem um núcleo de infância e filosofia. O Walter, gosto demais dele como amigo, leio as coisas dele. E aí ele, numa fala, num desses encontros que a gente estava junto, ele diz assim, ele fala assim, eu acho que o que de mais importante um professor pode oferecer às crianças, aos estudantes, aos jovens, né, aos adultos, é tempo. E a gente volta para o tempo. Eu acho lindo quando ele diz isso. Porque eu penso, Jackson, você que deve estar ainda na conversa, né? Quando o Walter diz que o que de mais importante a gente pode oferecer para os estudantes com os quais trabalhamos é tempo, isso abre uma boa discussão. Que aí puxa tudo isso que vocês conversaram entre vocês, né? Um tempo como acontecimento, um tempo como intensidade. Como trabalhar numa escola com um tempo cronológico, mas aprendendo a ver um tempo que também está lá. O tempo com intensidade também está lá. Como não ver só o cronológico? Como não viver só no cronológico? Eu gosto dessa ideia de oferecer tempo. Oferecer tempo, né? Eu fico pensando na imagem, oferecer tempo. Oferecer tempo. O que é oferecer tempo? Para mim, abre tantas possibilidades de pensar. Eu acho que se a gente oferece tempo, a gente talvez escute mais. A gente fala, a gente escuta, a gente compartilha. Já pensou tempo? As crianças talvez possam fazer umas perguntas, a gente fazer umas perguntas, a gente ouvir, a gente aprender, provocado pelo desejo, pela curiosidade. Tanta coisa se abre, né? Eu acho que tanta coisa se abre aí. Esse oferecer tempo, essa pergunta que o Jackson nos faz, né? Como ser professor e professora? Lidando com o tempo Caróis, e que a Maria do Carmo logo depois responde também dizendo, olha, Jackson, o tempo está em nós, né? Nós somos tempo. Nós somos fruto de tempo. É lindo isso, não sei. Vocês querem trazer aí. A Denise diz uma coisa linda aqui, posso ler? O Caróis é o tempo poético, o tempo que não se mede, o tempo que se sente. Como professores, mergulhados, conectados, involucrados, eu adoro involucrados às histórias de vida dos nossos alunos e à nossa própria história, experienciamos muito tempo Caróis. O crono, de repente, desaparece. Ou eu diria, fica fraco, fica menor. Está lá, né? Porque a sineta toca, né? A hora da merenda chega, a hora da saída aparece. Mas aí talvez ele fique menos forte, né? Ganhe menos intensidade. É lindo, Danise. Lindo, Dani, isso. A gente não falou isso, né? Mas eu não sei, eu também não sei se a Aline falou, porque eu não conseguia vir, estava partido. Mas Danise, Juliana, Aline, a gente tudo faz parte de um grupo de brasileiros que nos conhecemos na Argentina. Isso é maravilhoso. A gente precisou ir a Buenos Aires para a gente se conhecer. E quem nos apresentou foi o Daniel, né, Aline? Foi o Daniel. Lá, né? Maria do Carmo sabe disso, a gente já esteve junto. Maria do Carmo já conhecia o Daniel há mais tempo. E é lindo isso, né? O que vai enredando,
vai nos conectando rizomaticamente. Juliana lá em Minas. Cada vez que eu chegava em Buenos Aires, eu dizia, Daniel, eu brincava com ele, você tem uma colônia de brasileiros aqui, muito, muito bom, estudo com você, como é que eu conheci gente linda aqui, que a gente não se perdeu mais, a gente ainda se fala, se encontra, mesmo geograficamente tão longe, né? E é lindo isso. Gostei, Jacques, eu acho que é isso, pensar sobre isso, pensar, já movimenta o pensamento, já abre coisas, já abre possibilidades, né? O tempo está em nós. Tem uma música, eu sou ruim de memória, mas tem uma música dessa também. Não sei se Débora lembra. Mas bonito isso. Denise, eu também te amo, mulher. Muito linda. Dani tem duas meninas lindas, que ela aprende o tempo todo com essas meninas. Né? São excelentes professoras, assim, são mestras. Né, Dani? De te ensinar a lidar com o tempo de outro jeito. Lindas essas duas meninas. Muito lindo mesmo. Agora, meninas, nós temos 43 pessoas conosco, isso é muito, muito especial, assim, né, de podermos estar compartilhando. E a Carmen, quando fala, ela nos faz um convite a viver esse tempo, né, porque ela fala de uma calma que nos ensina a escutar também, né. Então, a Débora está conhecendo Carmen hoje. Isso mesmo, um prazer ouvir a Carmen. A gente fica aqui saboreando, assim, cada palavra, né? E que bacana esse movimento, assim, porque eu acho que uma das provocações que esse movimento de ficar em casa tem nos produzido é esse novo sentido do tempo mesmo, né? Como que a gente está se organizando, como é possível viver nesse outro tempo, que não é um tempo que desperta o relógio, vai, trabalha, chega em casa, né? E que a gente vai produzindo isso também na lógica escolar. Então, que bom poder pensar que a gente pode, sim, construir outros tempos e outras organizações de vida, outras organizações escolares, né, outras formas. Eu acredito muito nisso, assim, né, meus 17 anos dentro da escola me permitiram acreditar que é possível, sim, construir outras práticas de educação, outras formas de fazer educação, outras formas de fazer escola, né, de investir o tempo naquele momento. Eu sempre trabalhei muito na gestão, e desde como coordenadora pedagógica ou como diretora, não via outro caminho de organizar os movimentos com as crianças, com os adolescentes, que não fosse a conversa, né? Que não fosse muito diálogo. E me diziam assim, tu gasta muito tempo conversando com essas crianças, né? Eu ouvia muito isso. Cada vez que entra na tua sala, tu fica um tempão conversando, tem outras coisas para fazer, né? E eu pensava que outras coisas são mais importantes do que ouvir eles e dialogar com eles. Como que a gente aprende que errou, aprende que teve um ato de violência sobre uma criança menor, se a gente não conversar sobre isso, né? E não perceber essa nossa existência, o nosso relacionamento com o outro, não é da noite, não é um grito. Tá errado. Bom, mas por que eu tô errado? Como que eu tô errado? O que aconteceu? Uma vez um menino bateu os maiores, eu cobrava muito deles que eles tinham que me ajudar no recreio, que eles eram maiores, que eles entendiam mais. E aí acabou o recreio, vem um menino maior com o menor pendurado chorando. E aí a professora trouxe os dois e o conflito era que o maior tinha batido no menor. E aí eu perguntei por que ele fez isso. Ele disse porque ele é maior e ele estava batendo num menor. Né? Ele bateu no outro, ele fez o mesmo ato sobre um menor, e até eu conseguir mostrar para ele que ele também tinha feito, a gente investiu uns 30 minutos, porque eu dizia, fica em pé, olha o teu tamanho. Então, é um processo de reflexão que o diálogo nos permite, mas que exige tempo. E não é perda de tempo, né? Conversar, pensar a vida, pensar o mundo, não é perda de tempo dentro da escola, né? Então, é um grande desafio esse, sim. Compartilhar um pouquinho desses movimentos vividos, eu acho que é importante para a gente pensando. Nossa, muita coisa escrita bacana, né, Débora? Você está conseguindo falar, você estava falando, mas eu vou colocando... muito bacana acompanhar. Tem como recuperar? Depois recupera? Sim, sim. Eu falo toda semana, Carmen, eu digo, né, para quem está conosco, que eu estou recuperando todo esse material, deixando salvo. Então, eu tenho todos os comentários guardados, e isso está nos ajudando também a ir organizando as próximas conversas, né? A partir dos comentários. Muito lindo, as intervenções também. E a nossa gravação também fica no canal do YouTube, essa nossa conversa fica lá.
a da semana passada já está disponível. Então, a ideia também é guardar, né, esse momento que estamos passando e, por que não, né, pós esse isolamento, temos esse tempo, né, principalmente eu fico pensando quanto tempo que Carmen e eu não tínhamos, né, esse tempo de conversa, né, e por que, né, depois não ter essa continuidade que queremos tanto, desejamos tanto que os grupos se conversem e nem sempre conseguimos, né? Então fica também essa nossa abertura, né, para ter mais tempo de conversa. Para quem chegou, né, mais para metade da nossa conversa, a Débora nos fez um convite com a primeira música, né, que talvez ela possa até trazer novamente o começo dela ali, que o nome da música é Da Minha Janela, é isso, né, Débora? Da Ana Vitória. Da Ana Vitória, né? E a nossa ideia essa semana, para trazer para vocês, justamente é que possamos trazer da nossa janela um movimento de postar, por que não, né? O que nos move hoje, né? Nesse tempo, nesse outro tempo que estamos vivendo. Então, nós queremos fazer um convite que a página do Cirandar, o perfil do Cirandar, possa ser esse lugar em que compartilhamos o que estamos vendo da nossa janela. Músicas que nos envolvem, poemas, imagens, né? O que hoje eu gostaria de compartilhar? Um movimento que pudesse ser durante a semana, né? E nesse sentido é um convite mesmo a olhar da minha janela. Janela essa que pode ser da minha casa, uma janela virtual que hoje, né, estamos mais presentes também. Estão me escutando? A proposição é essa. Por isso que eu queria poder já ir encaminhando para um final, porque o nosso tempo tenho que falar em tempo esse que eu não queria, né? Mas nós temos um tempo cronológico aqui e que está sendo bom, que é de 1 hora, né? Mas a ideia é justamente essa, assim, que a Débora pudesse trazer novamente essa primeira música, que nem todo mundo estava online, não sei o que a Carmen acha, para poder pensarmos, né, esse movimento que queremos convidá-los de olhar pela nossa janela e compartilhar no perfil do Cirandar. Pode ser? Vou de música? Quer falar? Pode ser. A gente já está fechando, né? Tem uns 10 minutinhos. Aline, eu estava te ouvindo muito partidinho. Uhum. A gente estava muito partidinho, mas a gente já está fechando, né? Isso. A ideia é que a Débora possa cantar e aí a gente faz um encaminhamento a partir do que vocês preferirem aí para deixar reflexões para a semana. Pode ser? Pode. Não sei se a Carmen conseguiu ouvir a Aline. Repito. Então tá, vou cantar só primeiro. Tá bom. É porque você vai cantar, o que é que eu entendi? Você vai cantar para a gente de novo a música do início, que muitas pessoas não estavam conosco, não é isso? Isso, vou cantar só o inicinho, não vou cantar toda ela, vou cantar depois o pessoal escuta, já que a gente só tem 10 minutos, né? Passa aqui depois das 6, sei lá, tô com saudade de te encontrar. É que aqui em casa tá quieto demais e as paredes parecem fronteiras. Se não der, tenta ligar. A gente resume a distância. Me conta da tua janela. Me diz que o mundo não vai acabar. Me conta da tua janela. E me diz que o mundo não vai acabar. Daqui eu vi o tempo parar, pra gente se lembrar da força que é alguém do lado, pra gente entender que nós e o chão somos a mesma coisa. E os dias são contados pra gente viver.
cantar só o início. Mas ela é... Fazer ela assim, é muito vou bonita. tomar ocupado. Muito lindo. E eu queria, para Será terminar... que eu consigo botar algo? Eu posso? Será que você tá? Alguém vê? Agora dá para ver. Peraí, Ah, que show. deixa eu ajeitar. Uhum. É um desenho de uma criança. Uhum. A gente fez no bojo Uhum. desse trabalho de filosofia com criança. Essa Relaxa. criança, à época, estava na primeira série, hoje ela já está na terceira. E aí, uma muito simples, né? Era uma simples no sentido de simples, porque é singular, é lindo, é estético, né? De responsabilidade e de atenção com o outro. A gente estava pensando no abecedário e a palavra aqui era, deixa eu ver se eu consigo chegar lá, o ege, o ege. Está aqui embaixo, ó. Que era o ege, porque era uma palavra iorubá. E aí a Beatriz, né, as crianças são ótimas, né? Eles escreveram tudo, mas aí o que eu acho bonito aqui é que eles foram pensar também plasticamente as palavras. E aí a Beatriz diz que o ege significa, no Iorubá, coisas boas. Isso significa o ege, coisas boas. E aí eu acho que no bojo da nossa conversa, né, assim, eu lembrei muito também da imagem dessa produção da Beatriz, quando a gente pensa, né, o que é a arte, o que é a arte do modo geral, o que é o encontro, o que é um tempo kairós pode estar abrindo de possibilidade para a gente. Coisas boas. Aí para Beatriz, boas para ela diz, boa ela é. Cadê? Dá para ver lá embaixo, ó. Eu estou tentando mexer nessa coisa aqui, eu estou com o celular mostrando lá. Coisa boa para ela. Ela diz coisa boa é. Ela começa daqui. É bolo de aniversário. Para ela, coisa boa é bolo de aniversário. Para ela, coisa boa é brincar. E para ela, coisa boa é relaxar. Cara, eu sou assim. A Dani lida com essas duas meninas lindas aí o dia todo. É como se fosse assim: é simples assim, né? Mas é tão intenso, tão singular, tão encantador. Assim, vamos lá, o que é coisa boa para você, Beatriz? O que é o Ege? É brincar, é bolo de aniversário e é relaxar. Com esse movimento, essa plasticidade que as crianças, assim, sem medo, né, com uma facilidade incrível, né? Eu acho que sei lá, eu não sei se deu para ver direito, mas horrível para botar coisa ali. Mas é um pouco esse movimento, né, Aline, que a gente queria viver um pouco hoje, né, Débora? Com a Sim. música, né, com esse poema. Mas eu estou fechando aqui, interrompi aqui, porque estava com Débora falando. Eu só queria mostrar o ege da Beatriz. Achei É maravilhoso bolo de as coisas aniversário, boas. tia. Ia relaxar. Eu tenho Muito lindo. aproveitado esse tempo para escrever algumas cartas, assim, né? Tenho trocado cartas para algumas pessoas que me constituíram profissionalmente enquanto pessoa. E eu vou ler só o finzinho de uma das cartas que eu quero compartilhar com vocês, que eu escrevi assim. Quando tudo isso passar, não deseje que tudo volte ao normal. Desejo que possamos voltar com uma capacidade outra de pensar a vida, o tempo, as pessoas e a educação. Então, para todos nós, um grande abraço, cheio de vida e saudade. Que possamos seguir firmes, sensíveis e esperançosos. O mundo precisa de pessoas que acreditem. Por nós, por nossos estudantes e principalmente por todas as comunidades que têm diariamente seus direitos negados. Então, termino esse meu tempo de estar aqui compartilhando um pouco do que tenho escrito nas minhas cartas, né, que a gente possa realmente voltar diferente, né, voltar mais sensível, mais humano, com mais esperança nessa humanidade que é tão linda. Né? Obrigado pela escuta de todos. Meninas, a Carmen, eu sei que talvez não está me escutando muito bem, mas eu tinha certeza assim, que essa dupla ia ser de uma sensibilidade a nos tocar, que quando Maria do Carmo e eu pensamos, nós
juntamos as duas com tanta certeza e nós não tínhamos dúvida, né? Porque realmente, né, vocês nos encantam no momento em que precisamos, né? Então, realmente foi uma tarde que não dá vontade de terminar, né? Por mim, ficaria aqui com vocês a tarde toda. Mas com vocês e com todo mundo que está nos encantando, são tantos comentários que depois, Carmen e Débora, eu vou copiar todos e vou mandar para vocês, tá bem? É difícil falar e acompanhar os comentários, eu tô louca para ler também ali. Assim. Mas vou fazer isso, vou copiar todos eles, vou colocar, disponibilizar, porque realmente a escrita de todos que estão aqui conosco está muito, muito especial mesmo, né? Então é uma rede aí que é a terceira semana que estamos juntos, né? E quem está chegando pela primeira vez, sinta-se convidado. Toda segunda-feira a ideia é que vamos continuar juntos, né? E com esse convite, né? Que a partir de agora, né? Possamos colocar no perfil do Cirandar, então, o olhar da minha janela. E aí eu vou convidar vocês que vocês possam convidar um amigo, pode ser, marcar um amigo a vir postar o olhar da sua janela. E aí isso nos ajuda a aumentar a nossa movimento de rede, tá? Quem postar, marca alguém. Esse movimento que agora a gente tem, né, muito comum de corrente, mas não precisa ser 10 pessoas, tá? Pode ser um amigo, 2. Tá bem? Então, eu quero agradecer, Carmen, obrigada, mesmo não escutando muito, né? Mas quero agradecer. Desculpe a minha internet, realmente hoje está bem complicado. Débora, muito obrigada também, né? E segunda-feira que vem estamos online novamente, tá bem? Bom, obrigada, prazer te conhecer, Carmen, prazer enorme te ouvir, assim. Muito bom estar com vocês. Obrigada, Carmen. Um abração. Pessoal, obrigada também. Eu estou ouvindo tudo muito partido, mas estou cumprindo coisa. Mas o que eu quero dizer é que foi muito bom estarmos conectados, mesmo com os ventos fortes do sul, nessa 1 hora. Ai, obrigada, Aline, pelo convite. Não é lindo isso, né? É isso, esses enredamentos que vão nos fazendo gente, né? Com certeza. Muito obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que esteve online. Um abraço, fiquem bem. Até a próxima segunda. Ou melhor, né? Durante a semana seguimos pelo olhar da nossa janela. Um abração. Beijo.